Pensou que a gente não vinha? Você se equivocou. Nós vamos começar o nosso Momento CFP. O meu, o seu, o nosso Momento CFP, uma grande alegria. Aqui nós estamos numa sexta-feira ensolarada, né? Isso sempre ajuda, isso sempre torna o Momento CFP mais feliz, né? Torna na vida mais felizes, uma sexta-feira ensolarada, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos deixando de delongas e vamos conversar com o nosso amado professor Eduardo Tavares. Muito estimado professor Eduardo Tavares, como o senhor se encontra? Alô, vocês! Eu estou muito bem. Hoje é sexta-feira, um dia bonito. E o céu está azul e nós vamos estudar. Então isso é muito legal. Isso sempre nos torna pessoas melhores. O estudo leva o homem ao conhecimento. Com certeza. Fui convincente nas minhas assertivas? Como de costume, Tavares. Muito bem. Vamos Hoje estudar. nós temos um grande desafio pela frente. A vida é feita de desafios. O que seria da nossa vida sem desafios? Nós começaremos a estudar a parte de matemática financeira, também conhecida no CFP como Fundamentos de Finanças. Ô, louco! É a minha matéria preferida, inclusive. Muito bom. Você está empolgado com isso? Empolgadíssimo. Eu gosto mais dessa matéria do que das matérias que eu dou aula. Eu acho legal quando você pergunta para a pessoa, você está empolgado com isso? E a resposta é empolgadíssimo. Mas eu estou empolgado. Veja aqui. Ó. Temos até show de luzes aqui. Ó. Veja meu rosto mudando de cor. Não sei se dá para notar. Não, está não quase um estrobo. Mas está quase uma balada do meio-dia. Vamos lá. Pessoal, eu queria começar a nossa história toda aqui conversando sobre um assunto muito relevante, que é a diferença entre taxas nominais e taxas reais, tá certo? E para isso, eu gostaria... Olha, Rodrigão mandou aqui uma frase filosófica, né? Isso aqui é meio quando a pessoa já tomou umas, já está assim, cheio do peito. Quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente vê que a gente é. Não, você tem razão, é bem isso não, né? Então, geralmente o cara que não conhece muito, ele acha que ele conhece, né? Esse é um grande pepino. O cara, à medida que ele vai conhecendo mais, ele vai vendo o quanto falta para ele conhecer. Faz parte. Por isso que, quando a gente fala de finanças comportamentais, melhor coisa para limar os vieses e as heurísticas é estudar, né? Educação financeira é uma das principais coisas aí que lima essas decisões equivocadas. Quanto mais você sabe que não sabe, aí você vai segurando a onda como investidor, né? É importante. É isso aí. Eu diria até que o Rodrigão hoje diria aquela frase motivacional. Não se esqueça que você é limitado. Oh, yeah. Vocês estão vendo esse cara aqui? Você está vendo esse cidadão? Ah, saudade desses tempos, hein, Felipe? Então, eu era um homem mais sério nessa época, levava a vida muito a sério, estava um pouquinho com mais cabelo. Usava Mas olha só, eu queria... paletó só... transado. Queria fazer uma pergunta para vocês. Essa minha cara é cara de quem aguarda uma resposta errada. Se eu pegar 10% de taxa nominal, se a inflação foi 5%, eu posso dizer que eu ganhei 5%, essa diferença? Porque olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Você fez um investimento, 10% de retorno. Só que a inflação do período foi 5%. Então, 5% do que você ganhou foi só para corrigir o poder de compra, foi só correção monetária, né? Quanto você ganhou de fato em termos de poder de compra, né? Qual foi o seu ganho real? Se a taxa nominal foi 10%, a sua inflação foi 5%. Pergunto a vocês, meus caros alunos, qual foi o seu rendimento real? O ganho que você obteve? Eu devo responder ou não? Não deve. Porque quem vai responder é aquele cidadão marrento, com cara de bravo que vocês tinham visto. Saca só, deixa eu pôr som aqui. Pera aí. Vocês estão vendo a minha filha bonitinha, muito mais bonita que eu, puxou a mãe, obviamente. Né? Agora, olhem isso aqui novamente. Eu vou tocar aqui, eu vou tocar a banda. Vamos lá, toque a banda, professor. Tocarei. Bom, dá uma vontade danada de pegar 10%, tirar os 5% que foi de inflação e essa diferença falar que foi o seu ganho real, 5%. Posso fazer isso? Então, não diga já.
Você se lembra desse momento glorioso do mundo financeiro? Heck yeah. Fica muito claro, Tavares. Não pode fazer isso. Você nunca pode fazer taxa nominal menos a inflação para chegar na taxa real. Não pode, simplesmente não pode. Está vedado, a lei não permite. Tá certo? A lei econômica diz que isso é errado, a lei da matemática financeira também. Então, o que dever-se-ia fazer? Eu preciso usar os fatores de acumulação. É isso mesmo, meu caro. Eu teria que fazer 1,10 dividido por 1,05. E aí eu chegaria na minha destinada taxa, né? Então é sempre assim, né? Eu tenho uma taxa que é o ganho que eu vou obter. Estão vendo aqui? Essa é a minha taxa nominal, em azulzinho. É o ganho que eu vou ter. Por que ele chama nominal? Porque se eu investir 100, vou ganhar 10%, eu chego a 110. Mas uma parte disso é corroído pela inflação. Então o que sobra é o meu ganho real. O único ponto que às vezes o pessoal dá mancada é achar que pode subtrair uma pela outra. Não pode. É 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação para chegar, menos 1, para chegar na taxa real. Tem que lembrar disso. Pô. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Pode falar, Tomás. Não, eu ia perguntar se essa daí é a tal da fórmula de Fischer, né? A fórmula da inflação. Exatamente, a Vera Fischer, numa época lá no mundo longínquo, ela resolveu entrar nesse mundo das finanças, entendeu? Se a Pugliese, a Gabriela Pugliese pode operar na bolsa, por que a Vera Fischer não poderia ter formulado esse teorema? Claro que poderia. Qual a necessidade disso? Me fala. Enfim, acho que nenhuma, né? Galera, vamos pôr a mão na massa? Eu vou montar meu cubo mágico aqui enquanto você fala. Eu sinto que está tudo muito etéreo, né? Então vamos pôr um pouco a mão na massa aqui. Vamos ver exercícios que são exercícios reais aqui. Olha, calcule a taxa real anual da seguinte rentabilidade nominal. Então a gente tem uma rentabilidade nominal, tá certo? E a gente vai calcular a taxa real. Rentabilidade nominal 10%, inflação é 5%, a gente já viu que dá 4,76 aqui, tá certo? Porque era exatamente o exercício que a gente fez. Lembra que a gente pegou 1,10 e dividiu por 1,05. Agora eu vou mostrar uma questão de prova. Cai assim na prova. Vem comigo. O investidor tem a opção de comprar uma NTNF com vencimento em 1 ano a uma taxa nominal de 12% ao ano. Outra alternativa seria investir em uma NTNB que remunera a uma taxa real mais IPCA. Se isso aqui fosse no módulo 2, a prova nem explicaria que a NTNF é taxa nominal e que a NTNB é taxa real mais IPCA. Como está no módulo 1, existe uma interdisciplinaridade, mas normalmente há esclarecimentos para aquele que domina módulo 1 e não domina módulo 2 saber fazer. Tá bom? Muito bem. Mas e aí? Qual é a pergunta, né? O que os caras estão querendo saber? Sabendo que a NTNB para o mesmo período está negociada a 6% ao ano, qual é a inflação IPCA anual esperada pelo mercado? Entenderam? Então, ó, você tem uma taxa nominal a 12, tá certo? Você tem uma taxa real a 6. E aí ele pergunta qual é a inflação, ok? Obviamente, eu poderia fazer 12 menos 6 diretamente, né? 12 é a taxa nominal, só que 6 é a taxa real, então a diferença entre os dois seria inflação. Poderia eu fazer isso? Não. Não poderia, né? Lembra o seguinte, né? Ó, você tem isso aqui, essa é a taxa nominal, é a taxa cheia, né? Essa aqui é a taxa real, esta menos esta dá esta. Mas não é uma conta de menos. Não é uma conta de menos. Eu teria que fazer, então, uma decomposição de taxas, igual a gente fez lá de cara. Lembra que a gente fez 1,10 dividido por 1,05 menos 1? Uhum. Aqui tem que fazer igual, então. Só que aqui os números são 12% e 6%. Legal? Vamos fazer junto aqui? Eu vou pegar a minha HP, muito transada HP, ok? Vou colocar aqui, eu espero que vocês consigam enxergar, eu espero que o reflexo não atrapalhe muito. Vocês não devem estar vendo nada porque está desligada a HP, agora está ligada. Estão vendo? Sim, tá legal. Dá para ver sim. Dá para ver bem? Então vamos lá.
Como é que a gente faz isso, então? Você põe 1,12, que é a taxa nominal, dá um Enter, né? E aí você tem que arrancar 6%. 1,06 divide, olha lá. Olha lá. Isso aqui é o fator da sua taxa, da sua inflação projetada. Então, peguei a nominal, dividi pela real, esse aqui é o fator. Tem que fazer 1 menos, faz lá 1 menos. Muito bem, esse já é o número, só que ele está em decimal. Para transformar em porcentagem, multiplico por 100. Ao multiplicar por 100, eu chego em 5,66. Então, a inflação esperada, meus caros, ela é 5,66. Tá certo? Este, então, é o conceito. Inflação esperada de 5,66. Então, quando eu olho aqui para a resposta do meu exercício, ok? Resposta do meu exercício, opa, tem um 5,66. Eu clico nela, vou aqui em verificar, tem um robozinho lá na nossa plataforma que verifica, né? E ele diz que 5,66 está correto. Está meio pintadinho de verde, aqui ficou meio clarinho, mas está aqui, ó, está correto, tá certo? Então, 5,66 é a resposta adequada. Então, o que nós precisamos lembrar, meus caros? Sempre que eu tenho uma taxa nominal, que é aquilo que você prefixou, ou é pós-fixado, mas que você ganhou em grana, né, em taxa cheia. Eu quero achar a inflação, arranca a taxa real. Se eu quiser achar a taxa real, arranca a inflação. E o arrancar não é conta de menos. É 1, taxa nominal dividido por 1, a inflação para achar a taxa real. 1, taxa nominal dividido por 1, taxa real para achar a inflação. Beleza. Perfeito, professor. Muito bem. Muito que bem. O que eu ia falar na sequência? Ah, eu lembrei. Eu queria fazer uma aplicação prática disso, que a gente usa no módulo 1, mas usa também no módulo 2. Então, eu tenho cá comigo, professor Tavares, eu tenho cá comigo preços e taxas do Tesouro Direto. Dê uma olhada. Caso queira o senhor comprar um título pré-fixado para 2026, está vendo aqui? Sim, senhor. Conseguirá uma taxa de 6,95% ao ano. Né? Interessante. A taxa Selic não está uns 2%, a taxa meta? Sim. Mas você, se investir o seu rico dinheirinho por 6 anos, consegue uma taxa de quase 7% aqui no Tesouro Direto, 6,95%. Perfeito? Uma outra opção que o senhor teria seria comprar um Tesouro IPCA 2026, tá vendo? Sim. A uma taxa de 2,65 mais IPCA. IPCA okay. Mais 2,65. Beleza. O que você prefere? Comprar a 6,95, só o 6,95, taxa cheia, ou comprar a 2,65 mais IPCA. IPCA mais 2,65. Eu peço aos nossos caríssimos ouvintes que mandem aqui a sua mensagem, que escrevam o que você faria. Você compraria um tesouro pré-fixado a 6,95 ou você compraria um tesouro IPCA a 2,65 mais IPCA? O senhor, professor Eduardo, o que faria? Eu queria ter uma ideia da inflação projetada aí para esses próximos períodos, certo? Seria muito interessante saber. Gênio, é isso, né? Seria muito mais fácil afirmarmos isso se tivéssemos uma bola de cristal que nos dissesse inflação será tanto. Porque aí eu pegaria o 2,65, adicionaria a inflação e sei quanto eu ganharia. E aí eu poderia comparar com 6,95, olha. Ok? Muito bem, muito bem. E Vilas Ioma está falando, ó. Torceria para a inflação subir e comprar a segunda opção. O duro é que quando você investe e vira torcedor, o sono vai embora, né? Então não gostamos tanto disso. Torcer a gente torce, mas como que a gente acerta? E tem uma outra coisa, né? Se você compra a NTNB, ainda que você torça para a inflação subir, o seu ganho real vai permanecer o mesmo, né? Então você não ficou de fato mais... Tavares. Oi?
Muito bem, são palavras de sabedoria essas, né? Então, mesmo que a inflação suba, o grande problema, né, é que você não está tendo um ganho real. O ganho real ele está pré-fixado em 2,65, 2,65 mais IPCA. Você vai conseguir rir da cara dos outros que foram lá, compraram a 6,95, a inflação bateu 10 e o cara perdeu dinheiro. Exatamente, exatamente. Rir dos outros é sempre uma situação também divertida, amigo. Pois é. Mas o que importa pra gente mesmo é ganho real, né? Ganho acima da inflação é que faz a gente dar risada. E não perder pra inflação também já é bom. Porque aí você teria um ganho real negativo, né? Muito bem, Tavares, é isso aí. Agora, o que eu quero que a gente faça é calcular qual é a inflação projetada atualmente, né? Então, atualmente, olhando para os dias de hoje, né? A gente tem lá 6,95, né? E a gente tem lá 2,65. Vamos calcular o IPCA projetado? Vamos lá. 6,95, 2,65. Vem comigo aqui na HP. Então, vamos lá. Taxa nominal, 6,95, é ou não é? Então, põe lá. 1,0695, né? Você vai dar um Enter, ok? A taxa real é 2,65, então 1,0265 divide essa bagaça, faz 1 menos, tá certo? Essa já é a taxa, mas está em decimal. Como a gente não gosta de enxergar em decimal, a gente multiplica por 100. Opa, dedo gordo, foi muito. 100. E faz um vezes aqui. Deu 4,19. Estão vendo? Então, é o 4,19, tá certo? Que a gente vai ter que usar aqui como a nossa taxa de projeção da inflação. A inflação projetada pelo mercado hoje, meus queridos, ela é de 4,19% ao ano, ok? Então, a gente consegue enxergar isso e a prova, certamente, pode perguntar, então, como te dá essas duas taxas, a nominal e a real, e te perguntar qual é a inflação projetada, né? Ou pode também fazer o seguinte, um outro tipo de questão que poderia cair é assim, ó. Sabendo que essa aqui está 6,95, né? Que a gente tem uma NTNF a 6,95 e que o IPCA projetado é 5%, qual deveria ser a menor taxa da minha NTNB para que eu compre aquele papel, para que valha a pena comprar o papel? O que você tem que fazer? Pega lá a taxa nominal, arranca a inflação projetada e você chega no menor valor de taxa real da NTNB. Boa. Percebeu? Boa. Sim. Muito bem. Deixa eu só... o nosso amigo Feira fez um comentário aqui. No curso da Ancor, em Matemática Financeira, não tem aula sobre o sistema saque e price. Meu querido Feira, é porque não cai na Ancor. Exato. Saque e price não estão no programa da prova da Ancor, mas estão no CFP. Certo? Está correto, é isso mesmo. Então, a gente não colocou lá para não desviar a atenção dos nossos queridos alunos, né? Veja que o tempo é um bem escasso. Se o tempo é um bem escasso e você fica estudando que não vai cair na prova, é sempre conhecimento. Mas acaba te desviando do seu foco naquele momento. Né? Melhor estudar depois da prova, depois da aprovação. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma questão aqui. Posso pôr a questão aqui no jogo, na berlinda aqui? Pode pôr a questão, por favor. Pô, tá no simulado. Se tá no simulado, não deveria. Aí é um erro da nossa equipe, né? A gente erra de vez em quando, né? Então eu vou checar lá. Ô, Feira, faz uma gentileza pra gente. Depois manda o link para nós aí, onde é que tá esse simulado aí, só para dar uma olhadinha, porque no Ancor não deveria estar, não. Vamos lá, então. Deixa eu fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês a seguinte questão para a gente finalizar, porque hoje é dia de mundo financeiro, sextou. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas, isso é questão de prova, tá? Sobre a projeção de cenários para acumulação de patrimônio. Então, o que esse enunciado vai perguntar para você? Quando você está pensando em acumulação de patrimônio para aposentadoria, esse tipo de coisa, o
que você vai olhar em relação à taxa real e taxa nominal? Presta atenção nas afirmativas. Pay attention to the afirmativas. Ao se utilizar taxas nominais de rentabilidade como projeção, o valor estimado estará supervalorizado a preços atuais. E aí? Estou ouvindo um sino tocando aí. Sabe o que é? É o nosso editor que fica fazendo coisas no Trello, né? E aqui está para que eu seja notificado dessas coisas, né? A culpa não é o editor, a culpa é minha. Duvido ele entrar aqui agora para se defender. Não vai. Duvido. Não vai. Duvido. Vem aí, Daniel. Chega aí. Voltando. Pessoal, ao se utilizar, então, taxas nominais de rentabilidade como projeção, o valor futuro estimado estará supervalorizado a preços atuais. E aí, é verdade isso? Sim, é verdade isso, tá certo? Então, quando a gente utiliza taxas nominais, você está considerando a inflação, e a inflação não é um ganho de verdade, tá certo? Então, você nunca deve usar taxas nominais, você deve usar taxas reais. 2. Ao se considerar a inexistência de aumento das necessidades de gastos familiares por conta da inflação, deve-se usar a taxa de retorno real. Então, o que ele está dizendo? Quando eu faço projeções e eu não jogo um aumento de gastos por conta da inflação, eu tenho que usar a taxa real. Porque eu estou dizendo, eu acho que a inflação vai ser zero, então na minha projeção a inflação é zero, então eu tenho que utilizar uma taxa que considere como se não houvesse inflação e, portanto, taxa real. Tá Boa, bom? isso aí. Uhum. E 3, há um risco de não se conseguir investir a sua taxa projetada. Esse risco tende a ser maior quanto maior é o prazo da estimação. Então, veja o seguinte, você está estimando lá que a pessoa vai se aposentar daqui 30 anos. Você vai colocar uma taxa, né, de quanto que a pessoa precisa acumular de patrimônio para poder viver com o patrimônio que ela acumulou, transformando ele em renda. Só que aí você usa uma taxa, que a gente já viu que tem que ser uma taxa real, não é? Uhum. Agora, o que acontece? Eu uso uma taxa real de 3% ao ano, porque hoje eu consigo 3% ao ano. Será que no futuro eu vou conseguir 3% ao ano? Grandes chances de não, né? Grande chance de não. Então, há um risco aí envolvido, né? Então, está correta também essa afirmativa que diz que há um risco nessa projeção. Então, o consultor financeiro, o planejador financeiro tem que estar consciente desse risco. Boa. Isso aí. Beleza? Então, todas, como o Feira já antecipou, né? Todas estão corretas. A 1, a 2 e a 3. Você marcaria a alternativa D, de Drauzio, porque realmente está correto. Né? Uhum. Eu gostaria de fazer uma síntese de tudo isso que nós conversamos. Né? Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, você tem a taxa nominal, que é aquela taxa que você realmente consegue numa operação financeira, né? Por isso que ela chama nominal, porque é o que deu, tá nominal lá, tá certo? Está escrito em pedra, mas aquilo não é o seu ganho real. Porque uma parte foi corrompida pela inflação. O seu ganho real é a taxa nominal menos a inflação. Só que cuidado com esse menos. Esse menos não é uma conta de menos. Né? É 1 mais a taxa real dividido por 1 mais a inflação menos 1. Tá certo? Então, esse ponto ele é importantíssimo. Então, sempre a diferença entre a taxa nominal e a taxa real é a inflação. Assim como a diferença entre a taxa nominal e a inflação é o seu ganho real. Boa. Beleza? Outro ponto. Sempre que a gente fizer projeção de acumulação de grana, de capital, a gente vai utilizar taxas reais. Isso é muito importante. E sempre, quando a gente estiver fazendo isso, a gente está utilizando a capitalização a preços constantes. Né? Então, se aparecer isso na sua prova, né, a preços constantes, quer dizer que você se finge de morto com a inflação. É como se a inflação não existisse. E, portanto, você tem que usar a taxa real, que é aquela taxa que realmente você ganha acima da inflação.
Ok. Teria eu esquecido algo, professor? Não, de tudo que falamos hoje aqui, foi um resumão. Acho que foi um resumão, né? Foi corrido, mas foi bom. Muito bem, pessoal. Sim, Queria sim. agradecer a participação de vocês aí. Bom final de semana. Aproveitem para estudar um pouquinho, mas aproveitem para descansar também. E tamo aí, tamo junto. Vocês acham a gente aqui tanto no Insta, né? Precisar mandar mensagem, manda aí no do Mundo Financeiro. Pode mandar também no Dudu. Qual que é o seu Insta, Dudu? edu.ardo.tavares. edu.ardo.tavares. O meu é Garran Financeiro, tá certo? Então fiquem à vontade para mandar mensagem. E se você já é nosso aluno, vamos junto, vamos lá. Dezembro está aí para a gente fazer prova, né? Prova de outubro também está aí, mas quem está se preparando agora no início do cronograma é o pessoal de dezembro. E a gente já abriu agora as matrículas para a prova de abril também, lá em 2021. Então fiquem à vontade para fazer a sua matrícula e vamos que vamos. Valeu, galera. Bom fim de semana. Segunda-feira nós estamos de volta. Abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.